Aloha, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde nos estiveres a ver neste momento. Hoje convido-te a acompanhares um pouco, tirares um pouco do teu tempo para falarmos sobre o Ho'oponopono. Este vídeo surge na necessidade de perguntas cada vez mais frequentes sobre esta técnica ancestral havaiana. Afinal de contas, o que é o Ho'oponopono, como é que ele se processa e como é que uma técnica tão simples, numa prática tão simples, mas é mesmo muito simples, de verbalizarmos, bom, hoje em dia tornou-se popular falarmos em 4 frases, mas como vamos ver, basta uma ou duas para que o Ho'oponopono realmente resulte. Então, vamos começar pelo início. O Ho'oponopono é uma técnica ancestral, uma filosofia de vida havaiana sobre a resolução de problemas e desafios que nós vamos tendo na nossa vida. Todos nós temos desafios, todos nós temos problemas e temos situações que nós consideramos desafiantes. Então, o Ho'oponopono significa corrigir um erro, corrigir um lapso, melhorar, aperfeiçoar. Primeiro é preciso entender que tudo aquilo que nos acontece na nossa vida é da nossa inteira e única responsabilidade. Isto é preciso dar este primeiro passo, porque quando caímos naquele padrão comportamental de que tudo que acontece é culpa deste ou é daquela, não, foi por culpa dela, foi por culpa dele. Bom, aí estamos a não aceitar a nossa responsabilidade numa situação ou noutra situação, seja no que for. E isso é o primeiro passo a dar. É preciso entender que tudo aquilo que realmente nos acontece na vida é da nossa inteira e única responsabilidade. Isto pode ser algo difícil no início, de entender que efetivamente, dentro do contexto que nós estamos habituados na sociedade, principalmente a sociedade dita ocidental, em que há muitas competições, há muitas lutas internas, há muitos desafios, a luta por poder, quem chega primeiro, mas em cada vez mais as pessoas também estão a querer aprofundar o conhecimento, a querer saber mais, a querer expandir a sua consciência. E vão tomando conhecimento de que tudo o que acontece fora é sempre um reflexo do nosso mundo interior. Bom, nesse sentido, então, tudo aquilo que nos aparece como um problema, seja ele qual for, problema relacional, um problema de trabalho, de saúde, enfim, seja qual for o problema que nos surge na vida e que nós tentamos sempre resolver sob a perspectiva de que é um problema, fomos nós então que o criamos. Bom, pode ser um bocadinho complicado, é verdade, de início, mas pronto, vamos por partes. Quanto mais conhecimento nós tivermos sobre as tais leis universais, de como tudo isto se move, de como realmente atua o universo, mais serenos nós vamos ficando, pois é muitíssimo libertador nós sabemos que, afinal de contas, se tudo o que acontece fora é da minha inteira responsabilidade, automaticamente, tudo o que acontece eu posso mudar. Se é da minha responsabilidade, eu também tenho o poder de mudar. Isso já não é mau, é muitíssimo bom, é muito libertador. Ou seja, entendermos que se nós repetirmos sempre os mesmos comportamentos, os resultados vão sendo sempre os mesmos. Então, se eu alterar comportamentos, pensamentos, sentimentos, emoções, atos, então eu também vou automaticamente possibilitar a mudança de resultados. Às vezes as pessoas queixam-se que de facto está sempre a acontecer isto, está sempre a acontecer aquilo, mas acabam por nunca refletir profundamente o que é que está ali, o que é que temos que entender ali, que mensagem, qual é o propósito, que é sempre positivo, porque é para o nosso crescimento, qual é o propósito que está ali, que mensagem é que eu tenho que entender. E se eu não entender essa mensagem, ou se eu, no mínimo, não fizer um esforço para tentar entender essa mensagem da forma mais apropriada,
Eu vou cair sempre naquele comportamento, naquele padrão de culpabilizar algo fora, alguém fora. E isso acaba por, efetivamente, fazer repetir sempre os mesmos padrões e, consequentemente, os mesmos resultados. Então, se nós repetirmos, então, sempre o mesmo padrão, o resultado vai ser sempre o mesmo. Nada melhor, nesse sentido, saber que se somos nós que geramos os desafios, também somos nós quem tem o verdadeiro poder de mudar as coisas a nosso favor. Mudando a nós mesmos, mudamos as coisas. Penso que é lógico, não é? Bom, então, entender que o Ho'oponopono é uma filosofia ancestral havaiana que ajuda a corrigir algo inapropriado, chamado erro, e de erro em erro chegamos à verdade, como já disse, há cerca de 100 anos atrás, Sigmund Freud. Bom, e erro no sentido de que existem desafios, lapsos, que nós naturalmente vamos cometendo ao longo dos anos. Quem for, quem aprofundar mais a parte espiritual e estiver ciente, confiante de que de facto existem reencarnações, o tal ciclo de reencarnações do budismo, a roda de Samsara, sabe que nós temos padrões e comportamentos e pensamentos e palavras e atos, etc., lá atrás, vidas e vidas e vidas passadas. Quem não entender a coisa desta forma poderá, no mínimo, considerar que nós somos a soma de toda a nossa ancestralidade, portanto, toda a nossa árvore genealógica. Então, o Ho'oponopono acaba por funcionar como uma espécie de reset, portanto, de limpeza. Nós vamos limpar, é como se fôssemos corrigir um lapso, o meu, quando nós estamos a escrever, por exemplo, uma folha Word. E estamos a escrever uma palavra, e a palavra saiu um bocadinho ao lado, e nós vamos corrigir. É isso que permite o Ho'oponopono. É a correção de um determinado erro. Então, o Ho'oponopono, seja pela verbalização das 4 palavras conhecidas, seja apenas pela palavra I love you, eu amo-te, como dizia o Dr. Yulen, basta dizer eu amo-te, já estamos a iniciar e a permitir a limpeza, porque apesar de tudo, apesar de nós cometermos lapsos e atos menos apropriados, eu amo, eu sou. Isso é fundamental. O segundo ponto a considerar é que o Ho'oponopono não é de todo uma religião. O Ho'oponopono é, digamos, uma filosofia de vida assente numa prática de reconexão com o lado mais sutil, com o lado mais espiritual, com Deus, com a divindade, com a consciência cósmica, a consciência crística, o universo, Maomé, enfim, seja qual for a visão de divindade que cada um de nós tem. É uma reconexão. Aí poderá ser visto como uma prática espiritual, enfim, porque ajuda a promover a reconexão com o lado mais sutil. Isso é uma verdade, mas não é uma religião. De todo. Muito menos uma religião condicionante. De todo. Não. O Ho'oponopono realmente promove e ajuda a promover uma ligação espiritual. É uma verdade. Mas é mesmo religação. Não uma religião, como existem muitas e com o devido respeito por todas, dependendo sempre da crença de cada um. O Ho'oponopono é completamente à parte dessas visões religiosas. Atualmente, ao falarmos de Ho'oponopono, é normal que nos lembremos de Juvital e do Dr. Yulen. Mas o Ho'oponopono não se restringe de todo a essas duas personalidades, que muito têm feito para a divulgação do Ho'oponopono. É uma verdade. Mas esses são apenas aqueles que nós temos mais na mente, porque a promoção do Ho'oponopono através dos livros de Joe Vital tem estado em todo lado e acho que está cada vez mais familiarizado com todos os outros. Nós temos várias pessoas que ao longo dos tempos foram ajudando na prática, no ensino e também na promoção do Ho'oponopono. Então, por exemplo, Mary Pukui. Mary Pukui foi uma escritora, uma investigadora havaiana, que chegou até a escrever um dicionário de havaiano em inglês, para que a língua havaiana, a ancestral língua havaiana, não se perdesse no tempo. Portanto, acabou por conseguir que a língua havaiana se prolongue através de gerações e gerações e gerações. Ela, inclusive, foi considerada um tesouro vivo
o Havaí, em 1977. Outra pessoa também extremamente importante no percurso mais recente, das últimas décadas, do Ho'oponopono, foi Morna Nalamaku Simeone. E que o João Vital e também o Dr. Yulen falam muito. Inclusive, Morna Simeone foi a grande mestra do Dr. Yulen. O papel desta senhora foi extremamente importante na prática e na divulgação do Ho'oponopono, tendo sido, inclusive, quem ensinou, orientou e é muitíssimo respeitada pelo Dr. Yulen. Morna Simeone acabou por modernizar o Ho'oponopono por forma a que o Ho'oponopono pudesse ser praticado hoje em dia sozinho. Sim, sozinho. Porquê sozinho? Sendo uma filosofia de vida ancestral do Havaí, o Ho'oponopono era inicialmente praticado em família. Essa é a história que, quando havia um problema para resolver, em família, a família reunia-se, convidava uma pessoa para ser uma espécie de mediador que, face aos oponentes, portanto, onde estava o problema, fazia com que uma pessoa pedisse perdão à outra. E assim ficava resolvido. Portanto, a prática do perdão e a prática também da gratidão. E assim ficava resolvido ancestralmente o problema, a situação, que havia ali algo para corrigir, e era assim que era corrigido em família, na altura dos ancestrais havaianos. Mas Morna Simeone acabou por simplificar o Ho'oponopono e encontrar um processo de prática do Ho'oponopono mais simplificado e que pudesse ser praticado por todas as pessoas em termos individuais, sem necessitar do tal convívio em família, do tal grupal, mas sim em termos mais pessoais. Então, disse na altura, deixou os escritos, está na internet, basta ir à internet e encontrar estes textos de Morna Simeone. Ela disse a determinada altura que o principal objetivo deste processo, portanto, do Ho'oponopono, é o de descobrir a divindade que existe em cada um de nós, dentro de cada um de nós. É como seja um presente profundo que permite que cada um de nós desenvolva uma relação funcional com a divindade dentro de si próprio, de si própria, e aprenda a pedir que, em cada momento, os seus erros, seja através de pensamentos, formas de sentimento, atos, comportamentos, ações, etc., sejam limpos. Assim, o processo de limpeza do Ho'oponopono é essencialmente libertação, liberdade. É nós, cada um de nós, libertarmos completamente de todas as memórias, crenças, dogmas, ideias, etc., que vêm do passado e que se tornam as tais crenças limitantes que toda a gente fala. Então, é um processo de libertação interior, pessoal, para nós, não para os outros, para nós, e já vamos ver o porquê desse para nós. Então, o Ho'oponopono é uma prática muito simples, de muito fácil acesso e de uma prática ainda mais fácil, que usa técnicas que promovem a cooperação, a ligação, a colaboração, até porque esta nova era da Aquário é mesmo de cooperação, de colaboração, de fraternidade, em primeiro lugar, conosco próprios. Nós temos a consciência, de facto, de certos atos, certos comportamentos, certos padrões que nós temos e que, enfim, não são os mais apropriados. Então, nós vamos agir, praticar, através de uma prática muito simples, a limpeza desses mesmos padrões. Então, o Ho'oponopono é uma prática simples, muito fácil de acesso, muito fácil de praticar e que usa técnicas que promovem a cooperação entre a mente subconsciente, a mente consciente e a mente superconsciente e a divindade em si mesmo. Já vou mostrar daqui a pouco um esquema para vocês. Daí, então, a parte mais espiritual, porque acaba por promover uma reconexão
com a nossa essência divina, com a nossa centelha divina, com a nossa divindade interior, independentemente de qualquer crença religiosa. O Dr. Yulen, famoso através do livro Zero Limit, portanto, Limite Zero, de Joe Vital, acabou por ter uma, entre várias histórias certamente, mas uma muito curiosa em que ele promoveu, e ele foi convidado na altura para facilitar a cura numa ala psiquiátrica de presos extremamente perigosos, e ele foi convidado, ele aceitou o convite, mas ao invés de utilizar processos mais conhecidos, por assim dizer, práticas médicas mais formais, ele acabou por dizer, sim senhor, eu aceito, mas eu apenas preciso das fichas médicas deles. Eu não preciso os conhecer, apenas preciso saber os dados de cada um deles e eu, sim senhor, vou utilizar uma técnica própria, uma técnica, a técnica do Ho'oponopono. Pronto, aquilo ficou assim, surgiu assim um bocadinho estranho, é verdade, mas a grande verdade mesmo é que ele, com essa prática, em apenas alguns meses, conseguiu facilitar a cura a todos eles e depois até mesmo essa ala psiquiátrica acabou por fechar. Esta história está na net, basta procurar e está acessível a cada um de nós. Então, a partir daí, Joe Vital, naturalmente, sabendo destas histórias, desta e outras histórias certamente, investigou, aprofundou, procurou, conheceu o Dr. Yulen, então surgiram os livros. E o Ho'oponopono hoje em dia é muitíssimo promovido, divulgado em todo o mundo, e bem, por Joe Vital e pelo Dr. Yulen, que agora atualmente está já reformado, naturalmente não facilita a cura, não dá palestras, não dá seminários, nem cursos. Hoje em dia ele próprio diz, limita-se a limpar. Portanto, usa o Ho'oponopono diariamente. É o que ele faz. E bem, mas além do Dr. Yulen, além de Joe Vital, atualmente, viva, atualmente por todo o mundo, temos também uma senhora que promove bastante o Ho'oponopono e que é muito considerada e que foi, durante cerca de 12 anos, uma discípula, uma aluna do Dr. Yulen. E, portanto, até foi autorizada pelo Dr. Yulen para divulgar por todo o mundo, ensinar por todo o mundo a técnica do Ho'oponopono. Chama-se Mabel Katz. Mabel Katz é uma senhora que é argentina, que está radicada já há bastante tempo em Los Angeles, nos Estados Unidos, e que está autorizada pelo próprio Dr. Yulen a difundir e ensinar o conhecimento do Ho'oponopono por todo o mundo. Inclusive, ela é, hoje em dia, a embaixadora da paz mundial. Então, ela viaja por todo o mundo para promover, para divulgar, para ensinar várias técnicas, várias ferramentas ligadas, todas elas, ao Ho'oponopono. Ela trabalha muito simplesmente com duas palavras simplificadas pelo Dr. Yulen. E que basta, não é preciso complicar o conhecimento. Como eu costumo dizer, pratica e serás um mestre. Nada melhor do que experimentar. E, portanto, experimenta e logo verás realmente o resultado. E essas duas palavras, o Dr. Yulen falava nos seus seminários, nos seus cursos, um dos quais eu tive o prazer e a honra de o frequentar, dizia, basta dizer I love you. Ou seja, eu amo-te. E aí estamos logo a fazer a limpeza das nossas memórias. Eu amo-te com essa intenção, ou seja, eu amo-me a mim mesmo, apesar de todos os lápis e todos os padrões e os atos inapropriados que fui cometendo no passado e que vou cometendo ainda no presente, mas eu amo. E, portanto, o amor cura, só o amor cura. E, portanto, basta dizer essa palavra, diz o Dr. Yulen, eu amo-te, eu sou grato. Estas duas palavras são o suficiente. Aliás, reza a história que as 4 palavras terão sido depois também adaptadas, digamos, por Joe Vital, as 4 palavras mais conhecidas do Ho'oponopono. Bom, o Ho'oponopono acaba por limpar memórias. E isto as pessoas às vezes não sabem bem o que são memórias, naturalmente quem está mais ligado às terapias saberá. Mas pronto, apenas uma pequena alusão, o que é que são memórias, afinal de contas? Memórias são todas as crenças, todas as ideias, formas de pensamento, formas de sentimento, emoções,
ideias sobre isto, sobre aquilo. Tudo aquilo que nós temos dentro de nós, que acumulamos desde os tempos mais primordiais, desde a nossa primeira vida, quem acredita na reencarnação, como eu, ou então desde a nossa ancestralidade, para quem não acredita na reencarnação, ou para quem acredita nos dois, que se manifestam, afinal de contas, através de todas as nossas formas de expressão, de atos, pensamentos, etc. E que acabam por bloquear a nossa vida. E às vezes nós estamos a repetir, a bater no ceguinho, se costuma dizer, passa a expressão, estamos a repetir sempre um determinado ato, um determinado pensamento, emoção, etc. E o resultado é sempre o mesmo, naturalmente. E às vezes nem nos apercebemos que a responsabilidade é nossa. E que os resultados são gerados, são consequência dos nossos atos, dos nossos pensamentos, sentimentos, etc. Portanto, nós temos responsabilidade nesses atos, então nós temos responsabilidade em tudo que nos acontece na nossa vida. Essa é que é a grande verdade. Então, temos uma parte de nós mesmos que é muito sábia, uma parte chamada de mente subconsciente, que sabe tudo. E todas as nossas experiências, portanto, os tais registros akáshicos, as nossas memórias, todos os nossos registros, de tudo que fizemos, tudo que dissemos, falamos, os nossos atos, pensamentos, tudo do nosso passado, está registado nessa mente subconsciente, a tal chamada de criança interior. Nós temos um armazém, uma biblioteca, onde nós temos todos os registros de tudo que fizemos até hoje. Obviamente, grande parte será também de tudo que fizemos de forma mais inapropriada e que é necessário limpar para desbloquear os nossos caminhos, as nossas energias e sermos plenamente felizes. Então, ao assumirmos a nossa responsabilidade, ao aceitarmos e assumirmos a nossa responsabilidade em tudo que nos acontece na nossa vida, para com todo o nosso passado, vamos acabar por permitir também, pedir e permitir, dar autorização, porque é assim que tem que ser, nós temos que autorizar, dar autorização então a Deus, à divindade, à consciência crística, ao Cristo, como entenderem o plano superior, como entenderem a tal divindade. Vamos dar autorização para que inicie a respectiva limpeza de todas essas memórias bloqueantes. Então, ao assumirmos a nossa responsabilidade, estamos a ser conscientes, mas é uma consciência, eu quero ressalvar isto, é uma consciência sem qualquer culpa. Não há culpa, esqueçam, não existe a culpa. Existem atos mais ou menos apropriados, com determinadas consequências, o tal karma. O que é o karma? É uma ação, e nós estamos diariamente, continuamente, neste preciso momento, a produzir karma, que é uma ação que gera uma ação semelhante. É tal qual nós atirarmos uma parede, uma bola de ténis à parede, ela volta para nós da mesma forma que nós atiramos. Portanto, é isso que é o tal karma. Então, nós temos que estar conscientes das nossas ações, mas sem qualquer noção de culpa, está bem? Porque a culpa leva sempre, enfim, tem efeitos de depressão, tem efeitos desarmónicos em nós mesmos e, portanto, não leva a lado nenhum a não ser uma repetição de todos os efeitos bloqueantes da nossa vida. Então, o que é que nós temos de fazer? Imaginem, e o Dr. Iolena até teve esta história engraçada. Imaginem que no Jardim do Éden, logo no início, quando estavam Adão e Eva, Eva, que é vista como a primeira esposa de Adão, que não foi a Lilith, mas pronto, vamos manter na história de Adão e Eva. Então, quando Deus pergunta, e tu o que é que fizeram? E Adão diz, a culpa foi dela, não é? Foi da Eva. Vamos agora considerar a hipótese de Adão, que tricou a maçã, de não atirar a culpa, a tal culpa para a Eva, mas sim responsabilizar-se pelo seu lado. Neste caso, então, a divindade, Deus, teria limpo, teria perdoado e tudo estava bem. Apenas uma história engraçada a considerar e para também, simbolicamente, mostrar todo este processo do Ho'oponopono. Então, nós não podemos, não devemos,
assumir a responsabilidade seja de quem for, portanto, só as nossas. Não é? Então, estarmos sempre conscientes, livres de culpa, não assumir a responsabilidade de ninguém, mas sim as nossas próprias unicamente. Aí sim, aí temos a possibilidade de atentar em tudo o que nós fazemos, seja em estado meditativo ou não, verbalizando em voz alta ou pura e simplesmente mentalizando as frases do Ho'oponopono, as vezes que nós quisermos. Claro que existe aquela técnica que nós ensinamos no curso do Ho'oponopono, com o Japamala, consagramos o Japamala e fazemos as 108 contas do Japamala, mas em absoluto é necessário. Ou seja, sim, podes fazer, sim, podemos fazer as 108 vezes do Japamala, com ou sem Japamala, sim, até porque é um número que em si mesmo encerra uma energia sagrada, divina, mas podemos dizer 10, 20, 5, 1, 3, enfim, as vezes que nós quisermos, as frases do Ho'oponopono, as 4 frases do Ho'oponopono, mas também podemos só, eu amo, eu sou grato. Também podemos dizer as 4, eu sinto muito, perdoa-me, é uma verdade. Mas vamos aos poucos, vamos experimentando, vamos sentindo e vamos vendo também o que acontece. É esse o desafio que eu te lanço aqui, este rap, tá bom? Experimenta. Não acredites em mim, experimenta, depois logo se vê. Bom, então, o problema que geralmente nós vemos no outro é um reflexo fiel das memórias que nós temos. Ou seja, quando eu vejo uma determinada situação, uma determinada pessoa, automaticamente existe alguma tendência para nós vermos uma pessoa assim, ou uma situação assado, temos alguma opinião, e depois vem aquele processo socialmente, enfim, que não é nada apropriado, que é crítica, julgamento, condenação. O ser humano é um ser de natureza refletiva, portanto, natureza crítica até, de querer saber o porquê das coisas. Isso não é mau. Só é inapropriado, não é bom nem mau, só é inapropriado quando efetivamente caímos naquela da crítica gratuita, do julgamento gratuito e, pior ainda, da condenação gratuita, seja de pessoas, situações, enfim, seja o que for. Então, todos nós temos visões diferentes sobre as coisas, sobre a mesma pessoa ou a mesma situação. O que quer dizer que se nós limparmos em nós essas visões, que por sua vez vêm de crenças antigas que nós temos, as tais memórias, a forma como nós vemos as coisas, a forma como nós vemos as pessoas, então nós teremos a limpar tudo o que esteja inerente a essas situações. Ou seja, se eu limpar em mim a forma como eu vejo A, B ou C, eu estou a limpar a mim e estou a limpar também essas pessoas a mim ligadas, o tal A, B ou C. Eu até vou aqui partilhar um esquema que fiz, uma pirâmide, para vocês entenderem precisamente o que eu estou a falar neste momento. Então, vou aqui fazer uma partilha de tela e vou-vos mostrar. Aqui estamos nós. Nós temos, como eu falei há pouco, a mente consciente. Aqui onde está o meu cursor, a mente consciente, que é o nosso intelecto, é a nossa parte racional, aquela parte que, enfim, que pensa que sabe tudo. É uma verdade. Então, e nós costumamos até dizer que não há... ninguém é dono da verdade. Então, a mente consciente pensa que sabe tudo. Nós temos opiniões, nós temos julgamentos sobre as pessoas, sobre situações, enfim, pensamos que sabemos tudo e que nós é que estamos corretos, não é? Bom, isso é outra das crenças que nós temos que limpar. São as tais memórias que nós temos que limpar. Depois temos também o subconsciente. O subconsciente é considerado, até mesmo em hipnose, por exemplo, quando vamos lá atrás, vamos às memórias, vamos a vidas passadas, a criança interior, onde estão guardadas todas as nossas memórias. As emoções, os sentimentos, os pensamentos, etc. Está tudo ali guardadinho naquele armazém, chamado mente subconsciente. Temos também a mente superconsciente, que é a parte espiritual, portanto, é a nossa essência divina, considerada por muita gente uma centelha divina, e depois temos então o divino criador,
o Supremo Criador, a divindade, o infinito, a consciência crística, enfim, como entenderem a divindade em si mesmo. Como é que acontece? A nossa mente consciente dá a decisão. A nossa mente consciente reflete sobre algo, toma a decisão de fazer a limpeza. Então, eu quero fazer a limpeza. Que técnica? Vou utilizar a técnica do Ho'oponopono. Pronto, ao cabo. Então eu envio esse pedido, digamos assim, para o subconsciente. Porque se a mente consciente decide que quer limpar algo, eu tenho que ir onde está esse algo para fazer a limpeza. Eu não posso ir logo a Deus, logo à divindade, da mente racional logo para a divindade. Eu tenho que ir onde está esse algo, esse armazém, essa biblioteca, por assim dizer. Esses tais registros da caixa. Então eu tenho que ir lá atrás. Onde é que estão esses registros todos? Na mente subconsciente, na nossa criança interior. E é então a nossa criança interior que faz uma ligação com a nossa centelha divina, a nossa essência divina, a mente superconsciente, que por sua vez depois então se envia, digamos que é como nós decidimos de forma consciente limpar, fazer a limpeza, limpar o quê, o onde, nós vamos saber o quê, vamos ali à mente subconsciente, a mente subconsciente envia o pedido para a mente superconsciente e a mente superconsciente coloca num envelope direitinho, bonitinho e tal, tudo muito, um lacinho muito bonitinho e tal, prepara a forma desse pedido e envia para a divindade. Ao enviar para a divindade depois, através da emanação de uma energia, em havaiana mana, através da energia de mana, portanto, emana mana, energia de limpeza diretamente, então, para esse tal armazém de memórias, para a mente subconsciente. Não é? Então, isto é muito fácil de entender através deste exemplo, desta configuração. O que quer dizer que, quando nós verbalizamos as frases do Ho'oponopono, é a mente consciente que, de forma racional, decide e escolhe limpar, seja por uma palavra, duas ou as quatro, do Ho'oponopono. A mente consciente fala com a mente subconsciente, que é onde estão as nossas memórias, e o subconsciente leva então esse pedido para o superconsciente, a parte espiritual, nossa, a nossa essência divina, que depois de moldar esse pedido o leva para a divindade, que envia uma energia divina, chamada de mana, para limpar essas memórias. Aonde? Na mente subconsciente, da nossa criança interior. Em termos de processo interior, é assim que funciona todo o processo de limpeza do Ho'oponopono. Então, é necessário limpar os outros? Facilitar a cura aos outros? Não. É necessário limpar em nós. Tá bom? A partir desse momento em que nós limpamos em nós todas essas memórias limitantes, também são limpas todas as pessoas, todos os eventos que estejam ligados a essas memórias. Então tudo está a ser limpo, tudo que estiver ligado de forma consciente ou inconsciente, de forma conhecida ou desconhecida, a essas situações, a essas pessoas, tudo está a ser limpo. Ok? Então, não é necessário limpar os outros. Não, de todo. É necessário sim limpar em nós mesmos. Aqui se vê então o porquê de sermos gratos. A gratidão que se fala, sermos gratos, sermos gratos. Porque a gratidão é muito poderosa para a aceitação, para a autorresponsabilização e também para a limpeza de todas as memórias limitantes da nossa vida. Ok? Portanto, é muito importante nós termos isto em atenção. Quando nós falamos de Ho'oponopono, inicialmente começámos a dizer as frases, sejam as 4 frases, as 4 palavras, seja uma ou duas, como diz o Dr. Yolande, começámos a falar e, enfim, falámos e até podemos nos sentir muito, vou falar, olha, eu amo-te, perdoa-me, sinto muito, sou grato, ok, tudo bem, e vou repetindo, quando dou por ela até já estou a repetir mais vezes, e quando dou mesmo por ela, a vida está a abrir-se, completamente. Todos os desafios se vão resolvendo, de uma forma quase que espontânea, de uma forma tranquila, e eu vou sentindo, quando digo eu, nós, na prática do Ho'oponopono, vamos sentindo cada vez mais calma, mais tranquilidade, mais serenidade, e quando damos por ela,
Temos caminhos todos abertos. Não confias no que eu estou a dizer, pratica, experimenta. E depois até podes comentar no vídeo, tá bom? Tranquilamente. Podes entrar em contato connosco se precisares de algum esclarecimento, tá bom? Pronto. Neste vídeo já vai um bocadinho longo, nem sei quanto tempo é que vai, mas creio que sim, que já vai um bocadinho longo, sem dúvida alguma, até mesmo para carregar para o YouTube. Mas queria-te deixar aqui esta ideia sobre o Ho'oponopono, o quão fácil é, e às vezes, de tão fácil que é, as pessoas acabam por não acreditar tão facilmente. Mas pratiquem, depois vão falar, tá bom? Eu sou muito grato pelo tempo que disponibilizaste a ouvir-me. Qualquer coisa estamos ao teu dispor, no Espaço Quântico Magias da Cura. E pronto, ficamos por aqui hoje. O meu abraço, luz e gratidão. Fui até ti. Mahalo.